Pessoal, seja bem-vindo ao nosso novo curso de Direito sobre regimes internacionais com o professor Luiz Fernando. Eu sou a Renata e o professor Luiz Fernando Barati está aí também, né? E temos vários outros cursos também para o TPS, direcionado exatamente para o TPS, do professor Luiz e de outros professores. No final da aula, quando vocês quiserem, caso quiserem falar comigo, estou à disposição. E é isso, com a palavra o professor Luiz. Qualquer coisa eu Obrigado, vou estar Renata. aqui. Obrigado, Renata. Bom, então vamos lá. Então, boa tarde a todos e a todas e vamos começar. Eu espero que vocês todos e vocês todas estejam com uma boa disposição agora para esse turno da fome. E, enfim, saibam que eu vou falar muita coisa. Então, assim, hoje é muita informação. Mas só para vocês entenderem como que se dá esse curso. Então, vão ser 3 encontros. Aqui, regimes internacionais, eu quero trabalhar tanto a interface entre direito internacional público quanto a interface com política internacional. Tá? Quando nós falamos de regimes internacionais, eles estão bem no meio do caminho entre direito internacional e política internacional. Isso, enfim, tanto como objeto de estudo quanto no TPS. Tá? A ideia é que nós, em 3 encontros, trabalhemos 2 grandes regimes internacionais, meio ambiente e direitos humanos. Hoje eu falo sobre o meio ambiente, passo um panorama geral, é muita informação, mas é um panorama geral, acreditem, sobre a questão ambiental. No próximo encontro eu passo um panorama geral sobre a temática de direitos humanos, que também vai ser muita coisa, e aí no nosso terceiro encontro eu vou trabalhar com vocês algumas questões, né? E essas questões eventualmente trarão temas mais específicos daquilo que eu vou apresentar para vocês hoje e no nosso próximo encontro em direitos humanos. Então, primeiro dia é uma aula expositiva hoje sobre o meio ambiente, segundo dia uma aula expositiva sobre direitos humanos e no terceiro dia testes e testes a respeito dessas 2 temáticas, tá bom? Bem, então vamos lá. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. E vamos começar. E depois, ao final, vocês deixam as suas perguntas e aí eu vou enfim, eventualmente esclareço e respondo. Então, vamos lá. TPS, regimes internacionais. Bom, então 2 regimes, meio ambiente e direitos humanos, como eu já falei para vocês. Né? Hoje, nós vamos ver, na parte do meio ambiente como tema social, segunda metade do século XIX, romantismo e iluminismo, já explico, preservacionismo e conservacionismo. Depois nós vamos falar do meio ambiente como tema das relações internacionais no século XX e no século XXI. Do utilitarismo à biosfera, da biosfera ao Acordo de Paris, grandes temas, mudanças climáticas, biodiversidade e inserção ambiental no Brasil. Tá bom? Bem, então vamos lá. Então, meio ambiente como tema social. Tá? Então, a ideia Quando eu estou falando aqui de romantismo e iluminismo, e vocês olhando aqui os quadros, eu não estou falando aqui de romantismo e iluminismo pensando dentro da história da arte. Tá? Eu tenho uma certa liberdade poética para colocar esses 2 quadros aqui. Se consolidam na segunda medida. Repetindo, porque eu vi que a conexão estava ruim. Eu quero que vocês entendam 2 grandes forças que se consolidam no Ocidente na segunda metade do século XIX. O romantismo e o iluminismo. Tá? Sim, essas correntes elas se colocam ali no final do século XVIII, mas elas se estendem ao longo do século XIX. Nessas 2 imagens, quais são as ideias que eu quero que vocês extraiam dessas imagens? Na imagem do rapaz, né, contemplando esse belo cenário da natureza, é um quadro muito famoso, né, O Caminhante sobre a Névoa, do David Caspar Friedrich, um dos grandes pintores do romantismo alemão. Tá? Um quadro belíssimo. Não é o meu quadro preferido dele. O meu preferido dele é o próximo. E do outro lado nós temos um quadro de Monet, tá? Que é La Gare de Saint-Lazare, que é uma das grandes estações de trem que existem em Paris, construídas ali no século XIX.
né? Então, como vocês podem perceber dessas duas imagens, uma imagem eu tenho essa ideia de natureza como a ideia preponderante, e no outro a ideia da, enfim, da tecnologia humana e do progresso, né? As grandes ferrovias que tanto caracterizaram o século XIX. Bom, de certa forma, o romantismo e o iluminismo, que são paralelos, o romantismo traz a ideia do quê? A ideia da nostalgia, do resgate da natureza, do resgate das tradições. Não é à toa que, por exemplo, entre outros lugares, como na Alemanha, o romantismo vai ser a porta de entrada para, por exemplo, o resgate ao folclore, a própria palavra, né? Folclore, de folk, de povo, em alemão, né? Isso tem a ver com a questão também de nacionalidade, de nacionalismo? Muito, muito. Tá? A ideia de nacionalidade, a ideia de nacionalismo, a ideia de um resgate a uma noção de pureza cultural que diferencia um determinado grupo humano de outro, isso bebe muito da fonte do romantismo. E o romantismo tem uma relação muito forte com a ideia da natureza. Tá? E isso acontece ao mesmo tempo em que nós temos uma outra forma, uma outra abordagem, uma outra grande percepção, que é a percepção do iluminismo. Se o romantismo, a grande chave é a emoção, o iluminismo, a grande chave é a razão. E nesse sentido, nós temos todo tipo de reconhecimento do progresso humano e do desenvolvimento, principalmente se levarmos em consideração a segunda revolução industrial, ali o marco, a segunda metade do século XIX, as grandes exposições, as grandes feiras, cabos telegráficos conectando Londres até Nova York, as redes ferroviárias, a indústria, o grande processo de expansão das cidades, Londres, Nova York, Paris, recebendo uma população muito grande, crescendo e às vezes até de forma desordenada. Bom, então nós temos essas duas grandes forças. Tudo bem. Agora sim, o quadro que eu mais gosto do Friedrich. Aqui é chamado O Mar de Gelo. Um quadro que ele não foi até o Ártico, mas ele teve conhecimento das primeiras explorações sobre o Ártico, e ele faz esse quadro sobre uma grande figura da natureza. Essa ideia de uma natureza até então intocável, um grande santuário a ser contemplado, a ser descoberto. E, por outro lado, nós temos um quadro que faz a referência a uma imagem do início do século XIX, que se passa ali mais ou menos no centro-oeste da Inglaterra, que nos apresenta a ideia de uma grande fábrica, uma grande indústria de fundição com base no carvão mineral, que é a Coalbrookdale, à noite. Coalbrookdale é uma cidade, é um condado ali no centro-oeste inglês e que tem a sua história muito marcada pelo início da Revolução Industrial. Então, duas figuras, duas imagens muito diferentes, colocando bem essa contraposição entre a questão do romantismo e a natureza e a questão do iluminismo e o progresso humano. Essa dicotomia vai se projetar no final do século XIX em dois: o preservacionismo e o conservacionismo. Os primeiros parques nacionais, na verdade o primeiro parque nacional foi Yellowstone, 1872, então lá nos Estados Unidos. Mas uma das grandes discussões aqui se dá em torno de um outro parque que será constituído nos Estados Unidos, que é o Parque de Yosemite. Como vocês podem ver lá no estado da Califórnia, essa é a imagem de Yosemite. E, à época, havia uma grande discussão se preservaria essa área ou não, porque havia projetos de se fazer grandes barragens, grandes reservas de água, que até hoje essa é uma questão importante no estado da Califórnia. E aí algumas figuras vão se destacar buscando preservar estas grandes áreas ambientais. Entre essas figuras, a figura de maior destaque é a figura de John Muir.
Tá? No debate ambiental, o nome do John Muir assim, é um nome que você precisa saber. Tá? John Muir é um escocês, mas que cresceu nos Estados Unidos e acabou se radicando nos Estados Unidos, e ele vai ser uma das grandes lideranças para a constituição do Parque de Yosemite. Tá? Ele, inclusive, é um dos fundadores de uma das ONGs mais antigas no mundo em matéria ambiental, que é o Clube Sierra, ou Sierra Club, tá? Que existe até hoje. Tá? E a ideia aqui, de uma forma bem geral, que o Muir vai defender a ideia do preservacionismo, ou seja, né, de se estabelecer algum tipo de refúgio, algum tipo de isolamento de grandes áreas ambientais que são relevantes, que são importantes, de tal forma que o ser humano não possa projetar-se sobre elas. Tá? Em paralelo, nós temos uma outra figura muito importante, também nos Estados Unidos, que é o Gifford Pinchot, que é só para vocês saibam, o John Muir é esse que está sentado, olhando a natureza, né, contemplando com seu chapéuzinho ao lado, e a imagem de cima é o senhor Pinchot. O Pinchot ele vai ser um dos grandes nomes do conservacionismo. Né? Um dos problemas já nos Estados Unidos, na segunda metade do século XIX, até por conta do progresso industrial, é a falta de madeira. Tá? E a madeira como recurso importante para a indústria nos Estados Unidos. E aí a ideia de se manter grandes áreas florestais madeireiras como uma área de acesso a recursos naturais. Então vejo com uma perspectiva mais utilitarista, né, sobre o meio ambiente. E, de certa forma, ele vai ser um dos grandes nomes do chamado conservacionismo, que vai tentar fazer estabelecer uma espécie de coexistência entre o progresso, né, humano e a preservação do meio ambiente. Ou aqui, para colocar mais detalhes, a conservação do meio ambiente. Ele, inclusive, vai ser um dos responsáveis pela fundação do Serviço Nacional Florestal nos Estados Unidos. Então, nós temos esses dois grandes debates. E, de certa forma, esse debate continua presente com certos tons até hoje, tá? Quando discutimos qual que é a abordagem que devemos ter em relação ao meio ambiente. Só uma curiosidade, né? Isso, de certa forma, de uma maneira muito tímida, também se coloca no Brasil. Né? Essa belíssima imagem que vocês estão vendo, na verdade são duas belíssimas imagens, mas enfim, a imagem maior que vocês estão vendo, com essa cachoeira ao fundo, é da Floresta Nacional da Tijuca, tá? No Rio de Janeiro. Tá? Uma coisa interessante é que a Floresta Nacional da Tijuca ela foi constituída por seres humanos. Tá? A floresta original já tinha há muito tempo sido desmatada e destruída. E aí é um problema de abastecimento no Rio de Janeiro, um problema de abastecimento de água no Rio de Janeiro, que faz com que as autoridades locais vejam como necessária, né, vejam como necessário um grande projeto de reflorestamento. Tá? Tanto é assim que nós temos uma diversidade muito grande de plantas exóticas na Floresta Nacional de Tijuca, porque ela também serviu de uma espécie de laboratório, né, para testar árvores ou outras plantas que não eram brasileiras, não eram nativas, né, e como que elas se desenvolveriam aqui no Brasil. Essa área antigamente era toda uma área de café, basicamente, tá? E uma plantação de café que já não produzia muito bem. Né? E daí nós temos a figura do Major Asher, né, que é esse senhor que foi o responsável, né, pelos esforços de reflorestamento dessa grande e belíssima área que é a Floresta Nacional da Tijuca. Né? Outras figuras também são importantes no Brasil, por exemplo, o sueco Loefringren, né, para quem é de São Paulo, né, conhece aqui o Horto Florestal Loefringren, que foi estabelecido em homenagem a ele, mas nada próximo nós tivemos dos grandes debates, como, por exemplo, ocorreram na Europa e principalmente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos,
os Estados Unidos têm um papel muito relevante no debate ambiental. Tá? E esta imagem aqui no canto, tá? É do Parque Nacional de Itatiaia. Tá? O Parque Nacional de Itatiaia foi o primeiro parque, tá? A primeira reserva, né, ambiental brasileira, estabelecido só em 1937. Então, estamos aqui no contexto, inclusive, de Getúlio Vargas, Estado Novo. Tá? Então, se pegarmos, né, Yellowstone na década de 70 do século XIX, né, e Itatiaia na década de 30 do século XX, percebemos como que o Brasil está bem atrás, né, do debate que está acontecendo no mundo em relação a grandes áreas florestais. Bom, por mais que eu ache esse debate muito bacana, muito bonito, muito interessante, e poderia dizer muita coisa sobre ele, mas vamos para a seara internacional. O meio ambiente como tema de relações internacionais. Tá? Bem, vamos falar do utilitarismo à biosfera. Quando que se coloca a questão do meio ambiente na temática internacional? Tá? Quando que o tema de meio ambiente ele se insere no âmbito internacional, no debate das relações internacionais? De certa forma, ele se insere no início do século XX dentro de uma perspectiva que nós poderíamos dizer como utilitarista. Tá? E aqui, para que vocês tenham uma referência, eu estou usando um dos grandes nomes brasileiros sobre a discussão ambiental, né, pensando aqui em regimes internacionais, que é o professor já falecido e ex-diplomata, Fernando Guido Soares, o professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e que foi embaixador. O professor Fernando Guido Soares faleceu em 2005, infelizmente, no mesmo ano que o Brasil também perdeu um outro grande nome do direito internacional, o carioca professor Celso Buquerque. Bom, e professor Guido era uma das grandes referências, né, no Brasil sobre a temática ambiental nessa perspectiva de regimes internacionais. Bom, no início do século XX, o que acontece? Nós temos aqui duas convenções importantes, a Convenção para a Proteção de Aves Úteis à Agricultura, de 1902, e o Tratado entre Estados Unidos e o Reino Unido, em nome do Canadá, sobre aves migratórias, de 1916. Né? Essa figura dessas duas senhoras, dessas duas damas, né, que estão ali com seus chapéus, essa figura bem final do século XIX, início do século XX, né, essa caracterização aqui da Belle Époque, né? Como vocês podem perceber, elas estão com umas penas nos chapéus delas. Né? Entre outras razões, né, o intenso uso, né, de penas de aves como adereço, né, no Ocidente, especialmente Estados Unidos e na Europa, né, levou a uma redução brutal de espécies de aves, tá? Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e inclusive na Ásia, que abasteciam essa indústria da moda. Não muito por uma preocupação de preservar a natureza por si só, mas vejam que é mais próximo do diálogo do conservacionismo, mas em uma preocupação quanto à manutenção dos recursos naturais. Então, essa perspectiva mais utilitarista, mais econômica em relação ao meio ambiente, leva que vai se dar no final do século XIX, em 1895, nós vamos ter uma conferência, uma reunião em Paris, cujo resultado virá em 1902 com a Convenção para a Proteção de Aves Úteis à Agricultura, uma convenção estabelecida no âmbito europeu. Mas, do lado de cá, do Atlântico, esse tema também foi colocado, no caso, em um tratado bilateral, tratado entre Estados Unidos e o Reino Unido sobre aves migratórias. Mas aves que migram entre o Reino Unido e os Estados Unidos? Não, aves que migram entre Canadá e Estados Unidos. Mas como o Canadá se colocava sob, né, a tutela do Reino Unido, estamos falando antes da grande convenção de Westminster, da década de 30 do século XX, que vai mudar um pouquinho
o espaço de autonomia das colônias britânicas, que aí de fato vão deixar de ser colônias, mas enfim, até esse momento, tratados são celebrados pelo Reino Unido, tá? Dentro do repertório da Comunidade das Nações, da Commonwealth. Tá? Bom, então, tratado entre Estados Unidos e Reino Unido, cujo objeto é o Canadá, sobre aves migratórias de 1916. Inclusive, vai se estabelecer aqui o primeiro santuário, o primeiro refúgio, né, de uma determinada, de uma determinada classe de animais, que será ali na região, no entorno de Quebec. Tá? Essa é uma cadeia, uma pequena cadeia de montanhas muito bonita, próxima a Quebec. Você tem até um lago em cima desse platô, maravilhoso, e ali você tem um grande santuário de aves, né? Porque lá você tem um número muito grande de aves que no seu fluxo migratório têm esse lugar como refúgio. Né? Então nós temos esses primeiros tratados. Só de curiosidade, os Estados Unidos também celebraram outros tratados bilaterais nesse mesmo sentido. Né? Celebraram com a Rússia, celebraram com o México, enfim, ali dentro do seu entorno. Bom, continuando, tá? Em 1941 nós vamos ter um caso muito famoso. Aqui só um parênteses. Notem que aquelas grandes clivagens, aquelas grandes periodizações das relações internacionais no aspecto político ou no aspecto econômico não necessariamente fazem sentido para o tema meio ambiente. Tá? Então, tá vendo, Marina? Muito legal. Então, essa ideia de o entre guerras, o momento Liga das Nações, o momento Organização das Nações Unidas, essas periodizações, claro que elas influenciam a forma como nós percebemos o regime internacional do meio ambiente, mas não que elas possam ser replicadas, tá, para a questão ambiental. A questão ambiental ela tem, digamos, o seu próprio corte. Tá? Muito mais até do que no tema de direitos humanos, como veremos na nossa próxima aula. Tá? Em 1941, nós vamos ter o caso sobre uma grande fábrica, né, uma grande região fabril de fundição, tá, de produção de carvão mineral, né, logo ali na fronteira entre Estados Unidos e Canadá, ali na costa oeste, tá, dos Estados Unidos e do Canadá. Né, bem ali na região que pega Vancouver, que pega, em relação aos Estados Unidos, o estado de Washington, Seattle, né, que todos vocês com certeza conhecem, né, por aquilo que o Washington Estado deu de melhor para a humanidade, que foi o quê? O movimento grunge no rock. Né? Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam e outras coisas como essa. Mas, infelizmente, Nirvana, Alice in Chains e Pearl Jam, especialmente Pearl Jam, não cai na prova. Né? Mas vamos lá. Tá? Bem, então é nessa região que nós vamos ter aqui um caso muito interessante de um conflito entre estados por uma questão de poluição. E poluição visto aqui como um dano causado por um estado a outro. Dentro de uma perspectiva de direito internacional, a poluição como algo que caracteriza um dano, que é um dos elementos constitutivos da responsabilidade internacional do Estado. A grande produção de poluição atmosférica, tá, nessa região fabril do Canadá, né, vai se projetar sobre os Estados Unidos. Porque, como eu digo, né, na área de meio ambiente, as fronteiras nacionais não fazem qualquer sentido. Né? Não é que um passarinho vai chegar, ele está lá no Canadá, ele vai chegar para os Estados Unidos, ele vai ser parado, né, na migração e falar, pô, passaporte, por favor. Eu falo, putz, cara, eu tô sem meu visto, então você não vai poder entrar aqui nos Estados Unidos. Né? Não é que uma mancha de poluição vai falar assim, opa, eu comecei no Canadá, então deixa eu voltar, não vou chegar nos Estados Unidos não, o que é isso? Né? Coitado dos americanos, não tem nada a ver com isso. Claro que não. Né? Então essa relativização das fronteiras nacionais é uma das grandes características da temática ambiental. Né? E isso se reflete nesse caso.
quando chega o caso que vai ser solucionado por meio de arbitragem internacional, tá? A decisão é de 1941, mas o início das negociações para que houvesse, né, a opção pela arbitragem como um dos meios pacíficos de solução de conflitos, isso se deu na década de 30, tá? Claro, do século 20. Tá? Então, lá na década de 30, Estados Unidos e Canadá, via Reino Unido, né, entabulam negociações por conta, né, dos danos causados por esta fundição, né, smelter é fundição, por essa fundição, e aí se resolve solucionar o conflito por meio de arbitragem. Muito interessante para vocês. Essa é uma arbitragem feita sob os auspícios da Corte Permanente de Arbitragem. Sim, a CPA, aquela corte estabelecida em Haia, que foi constituída em 1899, na primeira conferência de Haia, a primeira conferência de Haia para a solução pacífica de conflitos, né? Conferência de paz, primeira conferência de paz de 1899, tá? Seguindo, inclusive, uma convenção, que é a Convenção para a Solução Pacífica de Conflitos, de Haia de 1907. Então, isso foi feito sob os auspícios da CPA constituída na primeira Conferência de Paz, 1899, e se valeu, né, como referência uma convenção, que é a Convenção para a Solução Pacífica de Conflitos, da segunda Conferência de Haia de 1907. Tá bom? Bem, nesse caso, o resultado foi o seguinte, né, que o Reino Unido deveria restituir os Estados Unidos, né, via, enfim, o erário do Canadá, mas deveria restituir os Estados Unidos pelos danos causados e, inclusive, parte das operações tiveram de ser encerradas. Então, notem que nós temos aqui um conflito internacional que surge por conta de um tema ambiental. A abordagem na arbitragem foi uma abordagem ambiental? Não, foi uma abordagem clássica, tá? Até porque você não tem aqui nenhum grande, nenhum tratado enorme, super amplo em termos de tema sobre direito ambiental, né? Como nós vimos, nós temos um ou outro tratado que fala basicamente de alguns animais na qualidade de recursos naturais que devem ser conservados. Então, a racionalidade dessa decisão se deu dentro de uma abordagem clássica do direito internacional público. Mas por que esse caso é tão importante? E veja, isso poderia cair facilmente numa prova de direito internacional. Tá? Esse caso ele é super famoso. Ele é tão importante porque no bojo dele há um conflito ambiental, há um tema ambiental. E esse tipo de tema vai gerar sensibilidade suficiente para a evolução da temática ambiental posteriormente. Tá? Bom, vamos então, né, seguir. Da biosfera ao Acordo de Paris. Vamos lá. Década de 50 e 60, já aqui no mundo, né, pós-Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, Organização das Nações Unidas. Essas duas fotos cinzas são fotos que representam grandes nevoeiros de poluição. Tá? Curiosamente, algo que lembra muito o que acontecia em São Paulo, né, recentemente, quando tivemos aquele dia em que o dia virou noite. Tá? No caso aqui, no entanto, esses dois episódios sobre os quais eu vou falar foram muito mais intensos e com efeitos negativos muito maiores do que aquele evento que ocorreu em São Paulo recentemente. Mas nós tivemos um evento recente que lembra e que nos coloca nessa situação paralela ao que essas pessoas viveram. Na foto de baixo, nós temos o grande nevoeiro, né, The Great Smog, né, que aconteceu em 1952 em Londres. Por quase 10 dias, Londres ficou completamente na escuridão durante 24 horas. Tá? Dezenas de milhares de pessoas morreram por problemas respiratórios. Tá? Então, assim, durante 10 dias você não conseguia andar na rua. A sua visibilidade ela não ia muito além de 20 centímetros, tá, de distância. Esse era o nível de poluição que nós estamos falando. Tá? Na década de 60, se não me engano, em 66, nós tivemos um evento parecido, não tão intenso, mas muito parecido em Nova York. Tá? Então,
grandes eventos ambientais que chegam às grandes cidades e que colocam esse tema no debate público, tá? E para a opinião pública, porque é inescapável, enfim, se você está nessa cidade ou se você lê a notícia da cidade, isso, né, isso, de certa forma, não tem como não sensibilizar, tá? O debate público. Nesse sentido, nós tivemos uma publicação maravilhosa. Pode cair alguma coisa sobre a publicação desta pessoa que eu vou falar? Sem dúvida, porque isso assim, é um dos grandes marcos do debate ambiental. Tá? Esta senhora é Rachel Carson. Tá? Rachel Carson era uma bióloga americana e ela vai escrever um livro maravilhoso chamado A Primavera Silenciosa. Né? Além de bióloga, ela poderia ser poeta, sem dúvida, porque, enfim, a sensibilidade para o título é incrível. Então, The Silent Spring. Tá? Qual que é a ideia aqui desse livro que foi lançado no início dos anos 60? Né? A ideia era chamar a atenção do grande público, por isso que ela fez um livro fácil de ser lido, não é um livro super técnico, ele traz elementos técnicos, mas ele não é um livro pensado para uma comunidade científica, muito pelo contrário, era um livro pensado para o grande público. E esse livro traz um tema muito interessante, que é qual? Que é o tema dos efeitos negativos do uso de agrotóxicos na produção de alimentos. Tá? Especificamente aqui nos Estados Unidos, mas isso também se estendendo para outros lugares do mundo. Tá? Por isso a ideia de uma primavera silenciosa, né? Porque a ideia do agrotóxico é que você tenha agentes químicos que inviabilizem as formas de vida que são predadoras de uma determinada plantação. Né? E aí você tem com isso, né, uma primavera silenciosa. Né? Como eu falei, além de bióloga, ela poderia ser poeta. Mas enfim, então a natureza revida. Tá. No bojo desse debate dos anos 60 sobre meio ambiente, tá? Nós vamos ter uma importantíssima conferência. Então, a primeira conferência intergovernamental, de fato, sobre a temática ambiental. E não foi Estocolmo 72. Tá? Foi a chamada Conferência da Biosfera. Vocês vão ver, na área do meio ambiente, os nomes às vezes são enormes dos tratados, das conferências, mas enfim. Então, Conferência da Biosfera 68. Nome oficial, Conferência Intergovernamental de Especialistas sobre as Bases Científicas para o Uso Racional e a Conservação dos Recursos da Biosfera. Vou até tomar uma água. Biosfera foi um conceito bem interessante, daqui a pouco eu já vou lembrar o nome, que foi consagrado por um cientista austro-húngaro, né, no século XIX. Mas, enfim. Então, é justamente, né, uma conferência de estados, tá? Intergovernamental. Tá? Ela foi estabelecida no âmbito, né, do sistema ONU, que tanto a Unesco, junto com a FAO, junto com a Organização Mundial da Saúde, né, essas três estruturas do chamado sistema ONU, tá, convergem esforços para a realização dessa conferência. Essa conferência, inclusive, foi realizada em Paris, porque em Paris fica a sede da Unesco. Vocês estão vendo aqui, inclusive, o prédio da Unesco. Né? Atentem-se para o nome da conferência. Então, é uma conferência intergovernamental, olha, isso é importante, uma conferência de estados, que fala sobre o uso racional e a conservação dos recursos da biosfera. Temos aqui uma certa abordagem utilitarista? Sim, mas bem menos, tá, do que pensado no século XIX. Mas vejam que coisa importante. Especialistas. Então, é uma conferência, claro, haverá a participação de diplomatas, óbvio, é uma conferência intergovernamental, os estados, nas suas delegações, terão diplomatas, né, terão membros do aparato burocrático estatal, mas é uma conferência, de certa forma, que vai ter um tom dado por especialistas, pela comunidade científica. Tá? Então, ela tem uma natureza política, mas essa natureza política ela não é tão evidente assim por conta deste debate entre cientistas, entre especialistas, em geral, sobre o grande tema biosfera. Então, biólogos, químicos, entre outros. Tá?
Eduardo Suez. Isso. Muito obrigado. Eu lembrava que era o Eduardo, mas eu não lembrava o sobrenome. Muito obrigado. Tá? Sempre tem, né, um double check, um rapidinho ali no Google, e aí nos ajuda a memória. Bom, desta conferência nós vamos ter um programa chamado O Homem e a Biosfera, de 1970. Quando nós falamos daquelas reservas da biosfera, né, as áreas que são emblemáticas para a biosfera, em termos da sua biodiversidade, e que de alguma forma são preservadas, isto remete ao programa Um Homem e a Biosfera. Tá? O Brasil, no caso, foi representado por Carlos Chagas Filho. Cuidado, não estou falando do Carlos Chagas, tá? Ainda mais pandemia, Covid-19 e tudo mais, o grande sanitarista e médico Carlos Chagas. Esse era o filho dele, tá? Que era diplomata. Também se formou em medicina e foi diplomata. Tá? E também foi membro da Academia Brasileira de Letras. Foi um dos imortais. Né? Mas, enfim, ele foi um dos grandes nomes dessa conferência. Tá? E aí vocês sabem, né, o TPS sempre é saudosista, né, e é bairrista. Então, né, anotem o nome dele. Tá? Essa imagem, tá, é uma imagem, essa área verde que vocês estão vendo é uma imagem em São Paulo. Tá? Para quem não é de São Paulo, sim, existe verde em SP. Além de existir amor, também há verde em SP. Tá? SP não é só uma grande floresta cinza. Tá? A primeira reserva da biosfera, tá, se deu em São Paulo, o chamado Cinturão Verde de São Paulo, pegando principalmente ali a região noroeste de São Paulo, no caso aqui, o Pico do Jaraguá. Tá? Mas é um conjunto, na verdade, uma espécie de mosaico de áreas preservadas em São Paulo que formam a reserva da biosfera do Cinturão Verde de São Paulo. Tá bom? Bem, década de 70. Tá? Na década de 70, nós vamos ter, tá, um debate de um relatório chamado Os Limites do Crescimento, tá? The Limits of Growth. Esse relatório vai ser resultado de um esforço conjunto entre uma organização não governamental chamada Clube de Roma e o MIT, tá? O Instituto de Tecnologia de Massachusetts. O Clube de Roma, fundado em 68, que tem ali é recorrente no debate ambiental grandes filântropos e às vezes, enfim, até pessoas do meio empresarial que eventualmente vão se sensibilizar com a matéria e vão estabelecer instituições ou vão, de certa forma, apoiar e financiar, né, grandes programas na área do meio ambiente. Isso também acontece nos direitos humanos, enfim, até no próprio direito internacional. Né? É só você lembrar que foi o Carnegie que deu dinheiro para construir o predinho da Corte Permanente de Arbitragem, que hoje também funciona a Corte Internacional de Justiça. Mas, enfim. Então, nesse sentido, nós tivemos a fundação do Clube de Roma. Tá? E essa organização governamental vai se constituir como uma espécie de um grande centro de pesquisa, um grande think tank, tá? Sobre a temática economia e meio ambiente. E nós teremos aqui um relatório, que é o relatório Os Limites do Crescimento. Basicamente, a ideia do relatório, ainda que isso hoje foi já um pouco contestado, enfim, mas é um trabalho da década de 70, a ideia é muito simples e ela é até inteligível a partir do título. Né? A ideia é a seguinte, que o meio ambiente, por constituir em recursos finitos, né, estabelece, né, limites ao desenvolvimento econômico. Tá? Então, o fato de que nós estamos lidando com recursos ambientais finitos, isso leva a limites em relação ao crescimento econômico. Né? E o problema é que você entraria num círculo vicioso em que determinado modelo de crescimento econômico, né, aceleraria a finitude desses recursos naturais. Tá? Então, a questão é encontrar um modelo no qual você pudesse romper com esse círculo vicioso. Bom, e aqui, né,
só lembrarmos, né, da indústria do petróleo, fortíssima, estamos num momento pré-crise do petróleo, então aqueles carros enormes, né, petróleo muito barato, um uso muito grande, né, de hidrocarbonetos em geral e também de carvão mineral, né, e todo o impacto, principalmente na atmosfera, que isso causa. Tá? Em outros meios também, mas principalmente na atmosfera. Tá? Isto vai pautar, tá, um debate que ocorrerá no âmbito da Conferência sobre Meio Ambiente Humano, a Conferência de Estocolmo em 72. Então, nós vamos ter, no final da década de 60, início da década de 70, né, um movimento crescente de sensibilização da comunidade internacional em relação à temática ambiental. Eu não coloquei aqui, mas em 68 também nós vamos ter um pronunciamento muito famoso do Arvid Pardo, que era um diplomata sueco-maltês, ele representava, enfim, família, o pai dele era sueco, a mãe dele era de Malta, mas ele era um diplomata de Malta, falando sobre a questão dos oceanos. E ele fará um discurso muito famoso na Assembleia Geral da ONU, em 68, no qual ele nomeará, né, os oceanos como, principalmente os fundos marinhos e o leito oceânico, como o patrimônio comum da humanidade. Tá? E essa é a ideia dos leitos oceânicos, os fundos marinhos, como patrimônio comum da humanidade, estarão presentes na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 82. Tá? Mas, enfim, eu não vou ir por essa trilha para não desviar das grandes conferências ambientais. Mas notem que nós temos aqui, né, uma sobreposição de fatos, de eventos que vão sensibilizar a comunidade internacional em relação à temática ambiental. Tá? Ainda em 68, nós vamos ter uma resolução, tá? Que é a resolução 1346, tá? De 45, não é Unesco, tá? É COSOC, depois ou seja, Conselho Econômico e Social, depois eu corrijo, tá? De 68, que vai falar sobre a importância de uma conferência, né, futura de chefes de Estado sobre a temática ambiental. Né? E, no mesmo ano, nós vamos ter a famosa resolução 2398. Né? Eu também gosto muito quando o professor fala famosa, você fala assim, nunca soube disso. Né? Mas, ok, é também um recurso retórico. Mas é de fato famosa, tá? Para o debate ambiental. A resolução 2398, tá? Da 23ª sessão, enfim, da Assembleia Geral da ONU de 1968. Essa resolução da AGNU, da Assembleia Geral das Nações Unidas, ela vai dizer o seguinte, né? Então, levando em consideração a relação entre o homem e o meio ambiente, né, que está passando por mudanças profundas, né, na tomada de consciência do pensamento, na verdade, né, na ascensão da ciência moderna e no desenvolvimento tecnológico, toda aquela parte de preâmbulo, né, das resoluções, né, levando em consideração que esses desenvolvimentos, enquanto oferecem oportunidades sem precedentes, né, para mudar e moldar, né, o meio ambiente dos seres humanos, né, para encontrar as suas necessidades, aspirações, também envolve grandes perigos se não controlada de forma apropriada. Tá? E aí, nesse sentido, decide, tá, convocar, em 1972, uma conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente humano. Então, em 1968, você já tem aqui, né, a decisão de que, olha, daqui a 4 anos nós teremos essa grande conferência, então vamos preparar o caminho para ela. Tá? No meio do caminho, o Reino da Suécia se oferece como local. Tá? É até interessante, o Reino da Suécia se oferece porque estamos falando de Guerra Fria, e a Suécia ela tinha uma neutralidade. A Suécia tem política de neutralidade, só de curiosidade, desde 1812, tá? Desde os problemas lá nas guerras napoleônicas. Tá? Se a Suíça tem em 1815, por conta lá do Congresso de Viena, a Suécia tem uma política de neutralidade desde 1812. Ela foi de 1812 até 2009, tá? Essa política de neutralidade da Suécia.
Por isso que a Suécia se beneficiou, por exemplo, no caso da Segunda Guerra Mundial, porque, né, ela não foi alvo, ao contrário, por exemplo, da Noruega, que foi completamente devastada, né? Tipo, a ponto de que você tem mais norueguês morando nos Estados Unidos do que norueguês na Noruega, de tanto que os nazistas, né, destruíram a Noruega. Enfim, então a Suécia vai sempre tomar um cuidado muito grande na sua política externa para não irritar nenhum dos lados. Ela tinha uma posição mais favorável para o Ocidente, sim, mas formalmente ela era neutra. E daí, convocar uma grande conferência sobre meio ambiente, veja que interessante. Meio ambiente, entre muitas aspas, vocês nunca vão colocar isso na prova, mas só para vocês entenderem, é um tema, abre aspas, bonitinho, fecha aspas. Ou seja, ele é um tema que, em um primeiro momento, não hoje, mas em um primeiro momento, não suscita grandes paixões. Tá? Ele também não suscita um debate conflituoso, conflitivo, muito pelo contrário. Então, é uma grande oportunidade para a Suécia, né, se pautar na política internacional sem entrar em rota de colisão com a União Soviética ou com os Estados Unidos. Né? Bom, vai dar muito certo? Aí depende, você pode olhar o copo meio cheio ou meio vazio. Né? Em termos de participação de plenipotenciários, não muito, porque você vai ter, na verdade, só 2 chefes de estados e de governo que vão participar dessa reunião. Justamente, né, o rei, né, da Suécia, seria meio chato se ele não fosse, e Indira Gandhi, como vocês têm aqui nessa imagem. Tá? Primeira-ministra da Índia. Não muito tempo depois ela vai ser assassinada. Mas, enfim, pela sua guarda, problemas com a minoria Sikh. Bom, então, temos ali só 2 grandes chefes de estados participando dessa conferência. Tem uma figura muito importante aqui, um senhor que está cumprimentando Indira Gandhi. Esse senhor é o diplomata canadense, um dos grandes nomes, quando falamos da questão ambiental, Maurice Strong. Né? O Maurice Strong. Então, o Maurice Strong, ele é um dos grandes nomes e foi um dos grandes articuladores desta conferência. Tá? Notem, bem no fundo da imagem, vocês têm, né, parece assim uma espécie de cruz, assim, que é uma pessoa, né, com os bracinhos abertos. Lembrem-se dessa imagem, lembrem-se desse logo. Tá? Por quê? Tá? Aguardem. Uma brincadeira, o Brasil em Estocolmo. Tá? Essa frase ela não foi dita no contexto da conferência, ela foi um pouquinho antes da conferência, em uma entrevista com o então ministro do Planejamento, João Paulo dos Reis Veloso, inclusive um dos grandes nomes, tá, da economia brasileira, do pensamento econômico brasileiro. Para vocês que estão estudando história da economia brasileira, quem está estudando, por exemplo, com o professor Henrique, tá, tem vários livros do Veloso, do Jean Biagi, enfim, são grandes nomes do pensamento econômico. Veloso já faleceu faz um pouquinho tempo, mas é quase um Highlander, assim, Veloso viveu até os 90 anos, tá? Mais ou menos. E o Veloso era então ministro do Planejamento do Brasil, quando da conferência. Um pouco antes da conferência, ele deu uma entrevista famosa em que ele disse o seguinte: nós ainda temos muita área para poluir. Né? Qual é o ponto? Isso é importante, principalmente política internacional, mas aqui em direito. Nós vamos ter uma clivagem na temática ambiental, que é uma clivagem, é uma divisão que não se confunde com a divisão, com a clivagem da Guerra Fria. Nós vamos ter aqui uma clivagem mais norte-sul, e não tanto leste-oeste. E nesta clivagem nós vamos ter basicamente as seguintes posições. Países mais, usando a expressão da época, industrializados, né, de um primeiro mundo, usando a expressão da época, né, tenderão uma mais simpática àquela perspectiva do Clube de Roma, dos limites ao crescimento. Portanto, mais inclinados a compromissos ambientais que, de certa forma, condicionem o desenvolvimento econômico a preocupações ambientais. Tá? Nada ainda tão intenso como temos hoje, mas já se colocava essa linha. Ao passo que os demais países, né, principalmente pensando aqui nos países de terceiro mundo, tá, usando a expressão da época, esses países vão ter uma perspectiva mais cética em relação a essa posição dos países industrializados ou do chamado primeiro mundo. Tá?
Porque esses países vão ver nessas condições, né, mecanismos que poderiam frustrar o seu desenvolvimento econômico, levando em consideração principalmente os efeitos positivos sociais desse desenvolvimento econômico. E isso, de certa forma, se torna, né, evidente na fala de Veloso, quando ele diz: nós ainda temos muita área para poluir, ou seja, nós não vamos condicionar o crescimento brasileiro a limitações ou preocupações ambientais. Vocês já poluíram o que vocês tinham que poluir, vocês já destruíram o que vocês tinham de destruir, e vocês não podem agora, se até moralmente ilegítimo, vocês estabelecerem condições ao nosso desenvolvimento econômico. É óbvio que nós superamos essa visão, é óbvio que ninguém mais fala assim, tá? É óbvio que, enfim, que essa não é uma abordagem típica do regime militar, isso já foi claramente superado. Tá? Não se esqueçam, Veloso está falando isso no contexto do milagre econômico, assim, é o finalzinho do milagre econômico, vai até 73. Né? Então é um momento assim, nossa, o Brasil está crescendo, o Brasil está voando no mundo, né? Quem são esses países para quererem cortar as asinhas do Brasil? Bom? Bem, mas já superamos isso, ninguém mais fala dessa forma, ainda bem. Bem, vamos lá. Quais foram os resultados desta conferência? Nós tivemos o PNUMA, tá? O Programa das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. Então, se estabeleceu, né, uma estrutura no âmbito da Organização das Nações Unidas sobre a temática ambiental. Né? Havia uma discussão se deveria ser uma organização, um órgão subsidiário, enfim, acabou se optando por um programa. Tá? Mas o programa que tem uma estrutura própria, tem uma sede. Né? O interessante é que ele fica em Nairobi, então no Quênia, na África, né? E por estar em Nairobi, né, essa foi uma pressão muito grande, principalmente dos estados do chamado, vamos colocar entre aspas, terceiro mundo, né, para que você tivesse alguma estrutura da ONU, né, no hemisfério sul, principalmente no continente africano. Né. Então, PNUMA, né, que foi estabelecido em Nairobi. E nós tivemos uma declaração, a Declaração sobre o Meio Ambiente Humano, mais conhecida como os Princípios de Estocolmo ou Declaração de Estocolmo, ao lado de um plano de ação. Tá? Então, inclusive pela ausência de participação de chefes de estados ou de chefes de governo, né, não havia o ambiente diplomático necessário para a adoção de um grande tratado ou de algum tipo de fonte do direito internacional público que fosse vinculante. Tá? Daí que o resultado é uma grande declaração política. Tá? Você pode dizer, então quer dizer que foi frustrado? Não. Quando falamos de direitos humanos, nós tivemos a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48. Tá? Ela foi frustrada porque não foi um tratado? Muito pelo contrário, ela vai criar as bases para que depois você tenha a Convenção para a Eliminação de todo tipo de discriminação racial, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, todos ali de meados da década de 60. Né? Então, o fato de você não ter um tratado, né, eu sempre digo, né, não peça, né, ao sistema internacional aquilo que ele não pode te entregar em dado momento. Né? Então, está colocada a temática aqui ambiental na esfera internacional, né? Um regime internacional, né, se cristaliza nesse momento. Tá? Só de curiosidade, os países, basicamente os países do bloco soviético não vão participar, porque, enfim, houve uma reação a um boicote da República Democrática da Alemanha na Conferência de Estocolmo. Bom, vamos lá. Avançando. Então, foram esses os resultados. Tá bom. Na década de 80, tá? Na década de 80, nós vamos ter uma convenção que é muito importante, muito importante. Até hoje eu não vi algo do que eu vou falar dessa convenção na prova e poderia muito bem ser colocado na prova. Que é a Convenção de Viena para a proteção, né, depois eu corrijo, proteção da camada de ozônio de 1985, bem como o seu protocolo, que é o protocolo de Montreal, também não é Montreal, erro meu na hora de digitar rápido, e o protocolo de Montreal sobre substâncias que destroem a camada de ozônio de 1987.
tá? Então nós temos a Convenção de Viena sobre proteção da camada de ozônio e depois o Protocolo de Montreal, que vai, de forma complementar, né, estabelecer quais são, né, as substâncias que destroem a camada de ozônio. Você conhece essa convenção? Óbvio que você conhece. Toda vez que você compra algum produto com sistema de aerossol, você vai ver lá né, não destrói a camada de ozônio, não usa o gás XYZ. Isso é decorrência direta dessa convenção e do seu protocolo. Né? Por que essas convenções são importantes? Não só porque se colocam como grandes tratados sobre o tema ambiental. Tá? Então vejam lá, 72, Estocolmo, década de 80, meados da década de 80, temos ali duas grandes convenções sobre meio ambiente. Tá? E aqui não era uma perspectiva utilitarista, aqui, enfim, é uma perspectiva que, se nós não tomarmos cuidado, né, vamos todos perecer. Né? Um paralelo bem interessante, Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, meados da década de 60, então, basicamente, né, ali, quase 20 anos depois, né, nós tivemos os grandes tratados de direitos humanos. Né? Então, uma grande conferência com uma declaração, e depois isso vai criando o ambiente necessário para que se tenha, né, uma grande convenção. Usando a linguagem do direito internacional, que muitos de vocês conhecem, né, a soft law como uma espécie de caminho para, eventualmente, uma hard law. Né? Ponto fundamental dessas convenções. Essas convenções são adotadas por todos os estados que fazem parte do sistema ONU. Se você quer saber de uma convenção ou de convenções que são unânimes na comunidade internacional, tcharam, são essas duas. Tá? Então, estados do sistema ONU, todos fazem parte dessa convenção. Tá? E essa convenção, inclusive, vai dar resultados concretos. Então, a cooperação internacional não funciona. Menos a retórica, estuda um pouquinho mais. Bem, avançando. Essa vai ser uma década muito complicada para o Brasil, em termos ambientais. Por quê? Porque a temática ambiental não só ela vai aumentando, ela vai crescendo na sua sensibilização, no debate público. E isso vai trazer consequências para o Brasil. Em que sentido? Especialmente a Amazônia. Tá? Então, imagine só, Brasil década de 80, crise econômica, crise política no processo de redemocratização, tá? E toda complicado o processo de democratização do Brasil, enfim, Tancredo no voto direto, porque não conseguiu alterar a Constituição de 67, Tancredo morre, Sarney assume, enfim. Então, crise econômica, crise política e uma crise ambiental, tá? Com foco, claro, na área internacional. Então, este é o momento que os olhos do mundo se dirigem ao Brasil na temática ambiental, especialmente no que tange à Amazônia. Mais sobre esse tema no próximo curso que nós vamos dar semana que vem, que é Amazônia como metatema do TPS. Bem legal, bem bacana, trabalhando principalmente a questão da Amazônia numa perspectiva, né, de formação do território brasileiro / temas de política internacional, e lembrando que tem muita coisa sobre a Amazônia, né, recente, Fundo da Amazônia, a política do RED Plus, mudanças climáticas e florestas, enfim. Então, fiquem atentos aí, depois vocês conversam com a Renata. Então, o mundo passa a vir a Amazônia. O sujeito aqui, nós temos, né, o Sting grande, né, vocalista do The Police, né? Se você nunca parou para ouvir The Police, né, o que você está fazendo da sua vida, além de estudar para o CACD, né? Vá ouvir The Police, né? Goste bastante, e depois faça o seguinte: ouça The Police e depois, principalmente os primeiros álbuns, e ouça Paralamas do Sucesso. Você vai falar assim, uau, é muito parecido. De propósito, os Paralamas meio que copiaram The Police. Mas enfim, voltando. Então nós temos aqui o grande músico Sting, né, com uma das grandes lideranças indígenas no Brasil, focando no quê? Na questão da população indígena e Amazônia. Tá? E esses dois temas estão intricados aqui. Tá. Não é à toa que as grandes queimadas da Amazônia, né, vão se fazer presentes
tá, na mídia internacional. Tá? A grande capa de 1989 da revista Time, né, queimando a Amazônia, né, pode a floresta tropical ser salva? Claro que nada disso mais acontece, enfim, isso é uma coisa que nós já superamos. E, ao lado, a grande liderança brasileira, Chico Mendes, no contexto do extrativismo da borracha, que depois acabou sendo morto, dentro também ali de toda a luta em relação à grilagem, né, e a questão da terra na Amazônia. Né? Mas o ponto é, este tema, que até então era um tema interno e que na perspectiva do regime militar era um tema interno, usando a linguagem do direito internacional, é um tema de domínio reservado do Estado. Quando eu falo domínio reservado no direito internacional, eu falo um tema que é um assunto interno do Estado. Então, na perspectiva militar, isso aqui é um tema de domínio reservado do Estado. A Amazônia tem de ser vista como uma área a ser ocupada e desenvolvida e colocada dentro do sistema de produção econômico e social do resto do Brasil, e deve ser também percebida no seu aspecto de segurança, mas em um momento internacionalizada. Ah, professor, tem o Tratado de Cooperação da Amazônia? Sim, mas isso a gente vai ver no curso lá especificamente da Amazônia. Eu quero mostrar para vocês como que esse tema ambiental, de repente, ele é o grande tema da política internacional brasileira. Mas olha que interessante. Isso é muito bacana. Isso anotem assim, grifem muito. Ao contrário do regime militar, a nova república vai ter uma abordagem participativa e cooperativa no âmbito internacional sobre a questão ambiental. Então, dentro daquela expressão famosa que vocês com certeza conhecem, o levantamento das hipotecas, né? Então, e vai ser algo parecido com direitos humanos, mas o Brasil vai ter muito mais liderança na questão ambiental. Então, na temática ambiental, a nova república, ao invés de considerar o tema ambiental como domínio reservado do Estado, a nova república vai fazer do tema ambiental uma das suas principais plataformas de inserção internacional do Brasil. E um detalhe, isto vai ser um ponto comum até 2018. Até 2018, se vocês se perguntar qual é um tema da agenda política brasileira que eu posso dizer com muito conforto que é um tema de consenso na nova república, independentemente da linha de pensamento do presidente ou da presidente, quem quer que seja essa pessoa. Meio ambiente. Até 2018. Tá? Bom, o que vai fazer o Brasil? Ao invés de colocar a sujeira embaixo do tapete, o Brasil vai tirar o tapete e vai falar assim, olha, aqui está sujeira, eu reconheço que tem sujeira, mas me ajudem. Tá? Bom, em 1988, nós vamos ter uma resolução, que é a resolução 43/196 da Assembleia Geral da ONU. E ela coloca o seguinte, olha, levando em consideração aquela conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente humano, de 72, tá? Decide-se, tá? Decide-se considerar, tá, a questão de convocar uma conferência das Nações Unidas, tá, sobre o tema ambiental, não mais tardar do que 1992. Tá, com o objetivo de tomar uma decisão apropriada, né, em relação ao título, a sua data, etc, etc, etc. Modalidades de financiamento, quem que vai ser o anfitrião dessa conferência, etc, etc. Então, em 88, a Assembleia Geral da ONU decide convocar uma nova conferência sobre o meio ambiente em 92 para fazer uma brincadeira de efeméride, para fazer uma brincadeira de data. Tá. Em 89, o Brasil se candidata e a Assembleia Geral da ONU aceita o Brasil como, tá, o anfitrião desta conferência. Então, vejam que mudança substancial da diplomacia brasileira na temática ambiental. Logo, né,
no início dessa nova república, né? Considerando aí os marcos da nova república, 85/88, né? 85 a luta para estagiar, enfim, e 88 efetivamente a nossa Constituição Federal. Tá. E aí nós vamos ter em 92 a Conferência sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento do Rio de Janeiro. Belíssima imagem, né? Sim, Rio de Janeiro é lindo. Bom, vamos lá. Quais são os resultados dessa conferência? De todas as conferências sobre o meio ambiente, Rio de Janeiro 92, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, sem dúvida será a grande conferência. Tá? Nós vamos ter a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, nós vamos ter a Convenção sobre a Diversidade Biológica, nós vamos ter a Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, nós vamos ter a Declaração Autoritativa Não Vinculante sobre o Consenso Global acerca do manejo, conservação e uso sustentável das florestas. Já explico tudo isso. E a Agenda 21 em Plano de Ação. Então, olhem que diferença. 72, PNUMA e Declaração de Princípios. Agora nós temos 2 convenções, tá? E nós temos 2 declarações, e nós ainda temos um programa em relação aos particulares, em relação ao, enfim, à sociedade civil, que é o programa da Agenda 21. Tá? Como resultado desta enorme conferência, e essa é uma conferência que ela vai marcar este mundo pós-Guerra Fria. Tá? Essa é uma conferência que, de certa forma, vai ao encontro, né, de todo o fortalecimento do sistema multilateral dos anos 90. Né? A temática ambiental e a temática dos direitos humanos, elas vão ganhar uma importância muito grande, né, na década de 90. Né? Esses temas que até então eram temas de, entre aspas, low politics, né, vão ser considerados temas de high politics. Né? São temas que vão ganhar, né, uma elevação, que vão ganhar um ímpeto, né, muito grande, principalmente na década de 90, indo, né, claro, ao encontro de todo o reforço do sistema multilateral que o fim da Guerra Fria vai permitir. E aí nós vamos ter como resultados bem concretos, né, primeiro, 2 convenções importantíssimas, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre mudança do clima, né, que é óbvio que ela tem, né, um vínculo com aquela Convenção de Viena sobre a questão de ozônio, sobre a proteção da camada de ozônio. Né? Então, a Convenção das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, a Convenção sobre Diversidade Biológica, tá? Uma atualização daquela Declaração de 72, né? Só que agora, né, inclusive com um princípio a mais, enfim, que é a Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, com todos os seus 27 princípios, e uma declaração que é mais conhecida como Declaração das Florestas. Né? Bem mais simpático do que o nome oficial, Declaração Autoritativa Não Vinculante sobre o Consenso Global acerca do manejo, conservação e uso sustentável das florestas. Tá? E a Agenda 21 e Plano de Ação. Você com certeza conhece a Agenda 21, porque quando você estava no colégio, com certeza o seu colégio tinha lá, né, as latinhas de lixo para serem recicladas, amarelinha, verdinha, azulzinha, vermelhinha, etc. Isso consequência da Agenda 21. E nesta conferência, né, nós temos todo o debate sobre desenvolvimento sustentável. Expressão essa que foi cunhada na década de 80, durante, não tinha esquecido de colocar o slide, durante a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, de 1987. Sim, a famosa comissão da qual sai o relatório Brundtland, né, em homenagem a ex-primeira-ministra da Noruega, que vai conduzir os trabalhos dessa comissão, a senhora Gro Harlem Brundtland. Tá? E daí a definição, né, de desenvolvimento sustentável, tentando fazer essa convergência entre, né, desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente, tendo em vista as gerações futuras. Tá? Então, essa expressão que vai se transformar numa expressão tão importante, tão presente na linguagem corriqueira, inclusive, cotidiana, né, na década de 90 e ao longo do século XXI. Tá?
Frutos desta convenção ao longo dos anos 90 e parte dos anos 2000. Né? Levando em consideração a Convenção Quadro, por ser uma Convenção Quadro, assim como também a Convenção sobre Diversidade Biológica, essas convenções em matéria ambiental, elas têm uma arquitetura mais, eu diria, mais sofisticada do que a arquitetura das convenções em matéria de direitos humanos. Tá? Porque essas convenções, essas grandes convenções em matéria ambiental, elas têm quase que uma estrutura própria, principalmente quando se leva em consideração a figura da Conferência dos Estados-Parte. Então, você tem a reunião, geralmente de 2 em 2 anos, enfim, dos estados que fazem parte dessa conferência. Você tem uma secretaria, tá, permanente, enfim, que ajuda na gestão da arquitetura institucional estabelecida sobre essas convenções. Tá? Essas convenções não criam organizações internacionais, mas elas têm estruturas, né, de participação e de colaboração dos estados que são parte desses tratados, né, que permitem o avanço, né, dos temas elencados nesses tratados. Por isso que são convenções quadro. Né? A ideia é que é uma espécie de uma convenção que é uma moldura. Tá? Essa moldura, ela garante, né, é um mínimo denominador comum diplomático dos estados. Então, o que nós conseguimos concordar naquele momento? É isso. Tá bom. Ah, mas eu quero mais para cá e o outro quer mais para lá. Não, não. O que nós conseguimos de acordo agora? É isso? É isso. Todo mundo concorda com isso? Todo mundo concorda com isso. Então, vamos congelar isso no texto de um tratado. Tá. Mais para frente, nós vamos nos reunir de novo e vamos ver se nós conseguimos avançar nessa direção, naquela direção ou numa terceira direção. Né? Eventualmente, quando um novo compromisso diplomático é alcançado, isso se retrata em um protocolo, ou seja, em um outro tratado que complementa o tratado original. Nesse sentido, nós tivemos em 97, numa reunião, uma conferência dos estados que fazem parte da UNFCC, eu estou usando aqui a sigla em inglês, né, da Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Então, uma conferência dos estados partes da UNFCC em Kyoto, tá, na qual vai resultar o chamado Protocolo de Kyoto. Sim, esse é o senhor Alan Gore, né, então vice-presidente dos Estados Unidos. Né? Com o Protocolo de Kyoto, né, se avança em relação a compromissos objetivos, né, de contenção da produção de gases causadores do efeito estufa. Eu não vou entrar em detalhes, porque a aula de hoje não é para entrar em detalhes. Quando nós, né, estudarmos o tema via questões do TPS, eu vou entrar nos detalhes do anexo A, o anexo B, enfim, que compõem esse protocolo, mas basicamente o grande objetivo era conter ali, né, um avanço que não fosse superior ali a 5% da produção de gases causadores de efeito estufa de 1990, há uma redução, né, em relação aos índices de 1990, basicamente para os países desenvolvidos e para países que saíram do bloco soviético. Tá? Então, Rússia também está contemplada, assim como outros países, por quê? Tanto os países desenvolvidos, né, ou vamos colocar assim, né, os países do quadro do Ocidente ou do quadro do capitalismo, enfim, tanto esses países, né, se colocavam como grandes responsáveis pela produção de gases causadores de efeito estufa, como também, né, todos aqueles países que saíram daquele sistema soviético. Tá? Não se esqueça que o sistema soviético ele era baseado em grande medida em índices, volumes de produção industrial. Tá? E a União Soviética não era a mais aberta, né, do mundo sobre o que fazia com seu meio ambiente, haja vista Chernobyl, entre outros episódios. Enfim, então, principalmente, esses estados desenvolvidos e
o que se chamava à época, né, de economias em transição. Então, esses estados que tinham saído, né, do bloco soviético se comprometeram a metas de redução dos gases causadores de efeito estufa. Quais gases? Aí você tem o anexo C, quais países? Você tem o anexo A e o anexo B. Tá bom. Detalhes, se necessários, eu coloco quando vermos, analisarmos as questões propriamente ditas. Tá? Então, tivemos aqui, e o protocolo de Kyoto, ele tinha mais ou menos um período, um time frame, né, até 2012. Tá bom. Em 2000, uma das outras duas grandes convenções também vai ter o seu protocolo, também vai ter o seu complemento, que é a Convenção sobre Diversidade Biológica, com o protocolo de Cartagena sobre biossegurança, ao fundo, a belíssima, né, cidade de Cartagena, lá na Colômbia. Então, um protocolo que vai estabelecer questões envolvendo principalmente organismos geneticamente modificados. Tá? Esse protocolo de 2000, do qual o Brasil também faz parte. Até aqui, o Brasil faz parte de tudo. Tá? Em 2002, nós vamos ter uma cúpula, não vai ser uma conferência, é uma cúpula mundial sobre desenvolvimento sustentável, tá? Lá em Joanesburgo, na África do Sul. Então, por meio da resolução 55.199, tá, da Assembleia Geral da ONU, de 2000, né? Então, se decide se organizar, né, uma revisão, né, dos 10 anos dos progressos alcançados na implementação dos resultados da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento em 2002, né, no âmbito de uma cúpula, né, global, né, para reforçar, para revigorar, né, o compromisso global com o desenvolvimento sustentável e aceita, né, com felicidade a generosa oferta do governo da África do Sul para, né, receber esta cúpula. Tá? E também decide chamá-la de Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável. Como é uma cúpula, né, e aí vai ter uma diferença com conferência, geralmente cúpulas não têm compromisso, né, de tratados, tá? ou resultar em um tratado, né, ou algo que seja mais que seja vinculante. Né? A cúpula ela tem mais essa ideia de da cristalização de um compromisso político ou, né, de enunciar um grande compromisso político. Né? Então, notem que aquilo que se espera de uma cúpula é menos do que se espera de uma conferência. Tá? Um dado muito curioso, que vale muito a pena, bem bacana que eu vou falar para vocês, é uma abordagem que, enfim, eu nunca vi, enfim, muitas pessoas fazerem, que é a seguinte comparação. Da mesma forma que o Brasil, pós regime militar, na nova república, vai adotar o tema de meio ambiente, o tema de direitos humanos também, mas vai adotar o tema do meio ambiente, né, de uma forma muito diferente como o regime militar fazia, como o regime pretérito anterior fazia, e vai buscar se engajar nas relações internacionais, se inserir nas relações internacionais, né? Usando a expressão do diplomata Fonseca, Gelson da Fonseca, né? Vai buscar uma autonomia pela participação nos regimes internacionais. A África do Sul pós-apartheid também fará isso, tanto no tema de direitos humanos quanto no tema do meio ambiente. Este é o momento, né, em que a África do Sul deixa de ser um grande estado pária no continente africano e passa a tomar uma liderança regional. Não é à toa que nós estamos na época de Thabo Mbeki, né, que foi, enfim, logo depois do Mandela, um presidente que conseguiu uma certa coalizão e trouxe resultados bem positivos da África do Sul, mais técnico, enfim, não vai seguir um tom populista como os presidentes posteriores da África do Sul. Mas, com Mbeki, né, nós vamos ter a consolidação de todo o legado de Mandela. Não é à toa que nós vamos ter, no início dos anos 2000, o grande programa de desenvolvimento e parceria africano, que vai ser liderado pela África do Sul. Não é à toa que nós vamos ter a União Africana,
tá? Em substituição da Organização da União Africana, e isso muito com o apoio da África do Sul. Não é à toa que nós vamos ter a Copa do Mundo na África do Sul, tá? Nós vamos ter a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável. Então, essa primeira década do século XXI vai ser uma década muito rica para a diplomacia sul-africana. Bom, desta cúpula, nós temos o quê? A chamada Declaração de Joanesburgo sobre Desenvolvimento Sustentável e o seu plano de ação. Tá? Então, vejam que, inclusive, o logo, né, é muito parecido com o logo lá de 92. Né? Então, vamos ter aqui uma declaração. Tá? Uma declaração que vai reforçar muito a questão da pobreza, que as políticas em relação ao meio ambiente devem levar em consideração a questão da redução da pobreza, que a proteção ambiental e redução da pobreza são coisas que andam juntas. Né? E se coloca essa declaração no belo título, né, das nossas origens ao futuro. Por que das nossas origens? Porque foi realizado no continente africano. Então, a África como berço da humanidade, por isso a expressão das nossas origens ao futuro. Tá? Naquele debate sobre mudanças climáticas, em 2009, especificamente na reunião em Copenhague, na Dinamarca, nós vamos ter um resultado, ou a primeira cristalização, né, dessa configuração no sistema internacional em relação a países considerados como mercados emergentes, economias emergentes, enfim, qual termo assim preferirem, né, potências emergentes. Né? Então, em um momento em que nós temos, né, aquele relatório famoso do Goldman Sachs falando do BRICS, né, mais tarde, né, a BRICS, né, se tornam uma realidade política, na temática ambiental, com o BASIC, em 2009, nós vamos ter um exemplo concreto, né, da diplomacia entre essas economias emergentes no âmbito ambiental. Como vocês podem ver, não tem R aqui, não tem Rússia. Tá? Por quê? Porque a Rússia faz parte lá dos países no protocolo de Kyoto, né, que tem ali metas de redução, né, de produção de gases causadores de efeito estufa. Né? Então, a Rússia não faz sentido no modelo do BASIC, tá? Porque ela já está vinculada. O grande tema que se coloca no século XXI, tá? E na primeira década, para a segunda década do século XXI, especialmente quando nós falamos de mudança climática, é o seguinte: um estágio de compromissos foi alcançado, que é o estágio de compromisso em relação aos grandes países industriais, quais sejam países industriais desenvolvidos e os países industriais oriundos de economia, das economias de transição ou oriundos do antigo sistema soviético. Tá. Agora, há necessidade de um novo compromisso, que envolva quem? Em especial, as economias emergentes. Que envolva, em especial, essas economias também industriais que estão em um momento de ascensão. Tá? Por quê? Porque elas também são responsáveis por um volume considerável de produção de gases causadores de efeito estufa. Em especial, Brasil e China. China, principalmente por sua base industrial, né? E Brasil, tanto pela questão do gado, né? Quanto o famoso tema da flatulência dos bois, né? Tanto pela questão do gado, quanto pela questão do desmatamento e toda a poluição oriunda, né, do desmatamento. E aqui nós vamos ter esses países buscando uma convergência, tá, de tal forma que eles possam pautar este debate. Tá, e possam pautar esse debate para garantir o mínimo de interferência possível, tá, nos seus respectivos modelos econômicos. Tá? Então, o BASIC ele tem um caráter
certa forma, entre aspas, protecionista? Tem. Tá? São esses países querendo pautar a temática ambiental não de forma a refutá-la, a negá-la. Não é isso. Nós não estamos aqui, Brasil, regime militar, milagre econômico, Veloso. Não é isso. Mas é tentar fazer com que, se eles eventualmente se inserirem entre os países que têm compromissos para a redução de gases causadores de efeito estufa, que isso não se dê sem levar em consideração seus interesses. Né? E isso tudo acontece dentro de um debate, dentro de um princípio muito claro dos princípios do direito internacional do meio ambiente, que é o princípio da responsabilidade diferenciada. Mas, enfim, depois eu falo sobre esse princípio quando vermos as questões específicas do DPS. Tá. Avançando já para terminar a aula aqui. Tá? Em 2010, aquela convenção sobre diversidade biológica, tá, vai ter um novo protocolo, o Protocolo de Nagoya sobre acesso a recursos genéticos e partilha justa. Quando a gente fala de partilha justa, pense o seguinte: uma comunidade indígena que tem um conhecimento tradicional sobre o uso de uma determinada planta, e esse conhecimento tradicional ele é apropriado por uma empresa que transforma esse conhecimento tradicional em a base de um fármaco. E a questão é, não tem problema a empresa se apropriar disso desde que haja algum tipo de compensação de natureza financeira a comunidade que detém esse conhecimento tradicional. Como isso se dá? Como que isso é calculado? Enfim, como que isso é operacionalizado? O Protocolo de Nagoya traz esse tema. Lembre-se, o Brasil não faz parte do Protocolo de Nagoya. Tá? Nós assinamos tudo, mas nós ainda não ratificamos e nem promulgamos o tratado. Enfim, ele está, salvo engano, agora ele está para aprovação no Congresso Nacional faz um tempinho. Tá? Então, nós temos aqui o Protocolo de Nagoya, 2010. Em 2012, né, o Brasil vai convocar a conferência, aliás, o Brasil vai ser o anfitrião da Conferência sobre Desenvolvimento Sustentável, Rio de Janeiro 2012, a chamada Rio mais 20. Joanesburgo, Rio mais 10, agora Rio mais 20. Vejam, né, aquela expressão desenvolvimento sustentável lá do relatório Brundtland, né, o nosso futuro comum, agora já sendo usado como grande mote desta conferência. Né? E o Brasil, de certa forma, buscando pautar de novo a temática ambiental. Tá? Esse é o momento que o Brasil ele tem aqui uma posição um pouquinho mais dúbia em relação à agenda do meio ambiente. Não se esqueça que nós estamos falando do contexto, né? da volta da construção de grandes usinas, Belo Monte, Jirau, etc. Mas, de toda forma, o Brasil, né, não esconde esses problemas e busca, via cooperação internacional, né, avançar sobre essa temática. O Brasil, à época, tinha o desejo de ver na Rio 2012 o mesmo resultado que teve na Rio 92, ou seja, muitos tratados, uma conferência com muito resultado. Não obstante, tenha sido uma conferência com muitos chefes de estados, como foi, e chefes de governo, muitos e muitos chefes de estado de governo, como foi em 92, não obstante, tenha tido uma participação muito grande da sociedade civil, como ocorreu em 92, com uma cobertura midiática muito grande, os resultados não foram iguais a de 92, nem de perto. Né? Eu diria o seguinte, a Rio mais 20, ela ficou no meio do caminho entre a Rio 92 e a Rio mais 10. Nós tivemos uma declaração com muitos temas, falando sobre questões que depois vão acabar no desenvolvimento, nos objetivos de desenvolvimento sustentável, enfim, trazendo inclusive novos temas, como o tema dos oceanos, a proteção dos oceanos, sem dúvida, mas ainda assim se ficou em uma declaração. Tá? Então, a declaração do Rio de Janeiro e o plano de ação, declaração essa chamada O Futuro que Queremos. Tá? De todas as declarações, a declaração mais ampla que nós tivemos. Tá? Uma declaração muito ampla, com muitos temas, tá? Falando sobre financiamento, sobre mecanismos de revisão e implementação dos compromissos ambientais,
falando sobre oceanos, etc., mas ainda assim no âmbito de uma declaração. E o último grande tema, né, já que era até Acordo de Paris, o Protocolo de Paris de 2015, o Protocolo de Paris que avança sobre, né, os compromissos anunciados em 97, né, e de certa forma o Protocolo de Paris vai tentar, né, ele vai desfazer aquela grande clivagem que já começava entre os estados do Protocolo de Quioto e as economias emergentes, né, que não queriam se ver submetidas a certas constrições, a certas restrições sobre o seu modelo de desenvolvimento econômico, né? E aí o Protocolo de Paris, de certa forma, traz, né, essas posições divergentes, né, em um denominador comum que se entende especificamente nos compromissos nacionais assumidos para a redução dos gases causadores de efeito estufa. De certa forma, lembra um pouquinho, meus caros, o que nós chamamos de compromissos unilaterais no sistema da OMC, né? Quando um Estado diz, olha, eu vou, né, tributar no máximo até, sei lá, Brasil, 35% ad valorem daquilo que eu importo. Então, eu, Brasil, assumo um compromisso perante você, a OMC, e todos os estados da OMC, que todos os produtos que eu eventualmente importar serão taxados no máximo a 35%. Tem algumas exceções, mas basicamente 35%. Então, se eu taxar 36%, eu estou violando o meu compromisso e, portanto, posso responder no sistema do OMC. Se eu colocar 35%, eu não estou violando. Se eu colocar 5%, eu não estou violando. Essa ideia de compromissos unilaterais se fará presente no Protocolo de Paris quando esses estados vão assumir metas, tá, a serem implementadas para redução, só que vão assumir unilateralmente, no sentido de eu que declaro o quanto que eu me comprometo, mas uma vez declarando isso, eu sou responsável por isso que eu declarei, tá? Em relação à redução de gases causadores de efeito estufa. Detalhes que são muitos no Protocolo de Paris, principalmente o diálogo com uma política chamada de REDD+, enfim, que é bem interessante, que vai levar ao Fundo Amazônia, isso quando nós analisarmos as questões e a Amazônia especificamente, o curso do TPS Amazônia como metatema para a semana que vem. E é isso, meus caros, em basicamente 1h30, eu acho que eu fui do século XIX até o século XXI, os grandes temas ambientais. Espero que ninguém tenha ficado com problemas à mão, nos punhos, de tanto escrever. Muito obrigado, Renata. Show. Então é isso. Eu acho que... Ufa! Deu. Por nada, professor. Obrigado a todos e a todas que participaram. Espero que, enfim, que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida bem rapidinha, enfim, podem colocar aí. Bom, qualquer coisa, converse então com... Opa, fantástico, Isa. Então, qualquer coisa, conversem com a Renata. Né? E é isso. Muito obrigado, Renata, por me ajudar aqui. E dá para você aí seus 20 minutos de descanso antes de começar a gravar a aula do professor Henrique. Manda um abraço para o Henrique por mim, tá bom? Tá bom, por nada. Essa aula já vai hoje para o Drive, tá, pessoal? Eu vou fazer o grupo daqui a pouco e já coloco vocês no grupo e a aula no Drive, tá bom? Obrigado, viu, Renata? Obrigado a todos e a todas. Tenham uma ótima semana e bons estudos para vocês. Boa semana para tchau. vocês.